Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos lá, né? Seguindo aqui com as aulas de Bootstrap no canal. Pessoal, eu tive dando uma olhadinha, né, no nosso site. Ele tá aqui, ó. Tive dando uma olhada como ele tá. E eu acho que eu vou mudar essa parte aqui de cima dele, tá? Eu vou dar uma melhorada nisso. Então, se a gente vir aqui no nosso código, eu falei um monte de navbar, tal, como funciona. Eu acho que eu vou refazer toda essa parte aqui, tá? E eu vou refazer já explicando um pouco melhor para vocês aqui algumas coisas. Então, eu vou fazer o seguinte: essa parte que está aqui, menu, e essa parte aqui de cima, eu vou simplesmente comentar elas, tá? E a gente já vou mostrar aqui algumas outras coisas para vocês. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um comentário, certo? E vou fechar esse comentário aliás, não nesse container, vou abrir esse comentário aqui, e vou fechar esse container, é o container geral da página. Eu não vou poder abrir aqui, então vou abrir esse comentário, na verdade, dá um Ctrl X, vou abrir ele aqui, certo? E vou fechar esse comentário aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. E aqui ele está se fechando aqui, não é o que eu quero, então vou tirar isso. Certo, então fechei tudo isso daqui que é comentário, eu vou ter que tirar. Na verdade, galera, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, ao invés de ficar tirando, eu vou fazer um backup do nosso sistema para ter uma certeza, né, de que não vai ter problema. Vou vir aqui no nosso documentos, NetBeans Projects, e vou pegar aqui, ó, coleção quadrinhos, e vou gerar um backup, coleção quadrinhos.rar. Pronto. Agora, se der algum problema, a gente já sabe. E eu vou tirar aqui, ó, essa div e esse menu aqui todo. Então, vou tirar isso. Vai ficar dessa forma. Vou dar um Ctrl Shift F e vou salvar. E se a gente tirar isso e vir aqui dar uma olhada, agora nosso site ficou somente com o banner e mais nada. Eu quero fazer um menu diferente com vocês, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a classe nave. Sempre que eu quiser criar menu, eu uso navbar. Então eu vou criar a classe nave, certo? Já vou fechar essa classe. Pronto. E aqui dentro dessa navbar eu vou ter um tipo de classe. Então, por padrão no Bootstrap, para mim gerar um menu, eu tenho que usar essa classe chamada nave. Tá? Essa tag chamada nave. E aqui dentro eu tenho que usar as seguintes classes, no caso, nave bar tracinho, e aí vai ser um navbar que ele vai se expandir, então, ó, vai ser um navbar tracinho expand LG, porque ele vai estar expandido somente quando a tela for grande, tá? Então por isso. E aqui, logo em seguida, vem as cores desse navbar. Então, vou fazer aqui, ó, um navbar e a cor dele vai ser, a princípio eu vou usar light. Depois a gente mexe nisso. Tá, aí eu vou usar o background, o BG tracinho light também. Navbar light e o BG tracinho light.
Bom, essa aqui então é a nossa classe Navibar. Agora, aqui dentro, eu vou trabalhar com os componentes que o meu site vai ter. Então, eu vou montar o meu menu. O meu menu vai ser montado através de links. Então, eu vou usar o A e vou chamar uma classe. Essa classe eu tenho que vincular ao Navibar. Então, para mim falar que esse é o primeiro menu, eu tenho que usar o Navibar Brand. Então, Navibar Brand está aqui embaixo, certo? E aqui dentro eu vou usar um link href e por enquanto eu ainda não tenho uma página para pôr aqui, mas futuramente eu vou pôr, então eu vou só sinalizar com o asterisco. Já já a gente conserta isso e coloca. E aqui então eu vou colocar quadrinhos FEF. Vamos fazer assim, certo? Aqui então eu vou salvar. E agora aqui dentro eu tenho que ainda gerenciar no meu Navibar o botão que vai ter. Que tipo de botão vai ser? Então o quadrinhos FEF, ele vai ter um botão. Então eu vou criar, além de tudo, uma classe botão. Vou fechar ela, certo? E aqui dentro eu vou falar que esse botão pertence à classe Navibar. Mais precisamente a Navibar Toggle, que está sinalizando que vai ser um botão Toggle, certo? Então esse botão ele está vinculado à classe Navibar, certo? A partir daqui eu ainda vou trabalhar com a seguinte situação. Eu vou definir o botão como centro do tipo button. Tem alguma coisa aqui que não está certa. Assim, eu tenho que fechar aqui, não aqui. Type button, certo? E aqui entre aspas duplas, claro. Bom, e aqui, além de ser type button, eu tenho que pôr que ele pertence a dados que vai estar vinculado ao Toggle. Então vou pôr data Toggle. Data Toggle. Esse data Toggle ele é do tipo collapse. Collapse, certo? Ainda eu tenho que fazer um data target. Data tracinho target, que vai ser do tipo, aqui eu tenho que falar, dar um ID para o qual ele vai fazer o target. No caso eu vou colocar assim, ó, Navibar quadrinhos. Bom, a princípio seria esse daqui o nosso Navibar, tá? Aí aqui dentro desse botão eu tenho que ter normalmente um ícone. No meu caso eu não vou ter esse ícone, mas eu já vou deixar setado aqui qual é que é o espaço para o ícone, tá? E aqui então vai ter uma class chamada Navibar Toggle Icon. Navibar Toggle Icon, que por enquanto não tem nada. Bom, beleza. Deixa eu conferir aqui se está tudo certo. Então, basicamente, o Navibar ele funciona dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Aqui lá estava comentado, mas eu estava olhando, eu decidi mudar. Então aqui, ó, eu vou ter uma classe, tá? Navibar, que vai estar fechando aqui embaixo, certo? E aqui dentro dessa classe eu tenho um link
que vai criar o primeiro botão do nosso navbar. E aqui então eu estou falando que esse link ele é do tipo button, certo? Que vai setar aqui sempre para o navbar quadrinhos, que a gente ainda não criou, mas já vai criar. E o span com o ícone que vai ter esse botão. Vamos salvar e vamos dar uma olhada para ver como está ficando. Por enquanto, olha aqui, ele ficou já aqui, ó, quadrinhos FEF. Então tá aqui o nosso menu, certo? O nosso menu tá aqui, criei ele. Agora vamos voltar aqui, vamos continuar personalizando. Eu quero alguns itens dentro desse menu, tá? Então foi isso que eu estava pensando. Eu resolvi mudar e pôr tudo no menu, por isso que eu estou refazendo. E eu achei interessante gravar essa mudança para vocês verem como funciona o processo de criação do navbar. Então aqui eu vou fazer aqui um div, certo? Já vou fechar esse div. E aqui dentro eu vou colocar as classes do meu navbar. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou fazer aqui uma class. As classes que contêm os itens do meu navbar. Essa classe eu vou chamar de collapse. Vou dar um espaço navbar collapse, que eu estou falando que é vai fazer parte do navbar essa div. E vou dar um ID para ela. Que ID seria esse? O mesmo ID que eu coloquei aqui no data target. Então, ó, navbar quadrinhos. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui e fechar o ID. Bom, por enquanto é isso. Deixa eu ver aqui por que está grifando. Navbar collapse, faltou aqui. Pronto. Agora, aqui dentro eu vou definir os itens que o meu navbar vai ter. Então vamos lá. Tudo isso para definir um menu, hein? É por meio de uma lista que eu faço isso, tá? Então eu vou fechar essa lista aqui. E aqui nessa lista eu vou colocar a classe navbar. Nav tracinho link. Aí aqui, aliás, perdão, navbar tracinho, errei aqui, nav, que ou seja, vai ser um item de navegação do meu navbar. E aqui dentro da lista eu tenho os list item li, que eu vou criar como sendo do tipo class nav item. Agora sim, class do tipo nav tracinho item. E aqui dentro eu vou ter as opções que eu quero. Então, página inicial, por exemplo, página inicial seria Se eu vier aqui e ver como está ficando, agora eu tenho aqui do lado página inicial. Depois vocês vão alterar isso daqui talvez para algum ícone, alguma coisa assim. Agora eu quero colocar ainda mais informações aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou replicar esse li. Então eu vou fazer o seguinte, vou trazer mais um para baixo. Vou colocar assim, ó, quadrinhos recentes. Curiosidades. Por enquanto eu vou deixar isso. Curiosidades. Vamos fazer mais um? Cadastrar quadrinhos. Cadastrar novos quadrinhos. Novos quadrinhos. Certo? Aqui então vou salvar e vamos trazer para cá para ver como ficou. Agora, olha só, ficaram todos um muito colado no outro, né? Já vamos ver aqui por que isso daqui ficou colado um no outro. Assim, porque provavelmente, né, eu deveria ter feito diferente.
Errei aqui, né, galera? Página inicial. Salvou. Opa, salvou. Então vamos lá, galera. Agora corrigindo para ficar certinho. Claro, né? Eu tava me esquecendo aqui. Aqui dentro desse LI eu tenho que criar o link. Por isso está junto. Então vamos lá, vamos ver a diferença. É bom para a gente ter uma ideia do que estava faltando, né? Me faltou aqui me atentar, porque aqui eu tenho que criar o link, né? Um link A, e aqui na verdade é uma barra, né? E aqui dentro eu tenho que colocar uma classe navLink. Aqui ó, nav classe. Como fui me esquecer disso, né? navLink. Pronto, agora vai ficar certinho nos outros. A mesma coisa eu vou fazer com esse. E a mesma coisa eu vou fazer com esse. Então vou copiar aqui, ó. Por isso que ele não ficou com aspecto de menu. Não podemos esquecer do navLink. Aí aqui, ó, barra A. Mesma coisa eu vou fazer com esse. E aqui, ó, barra A. E a mesma coisa com esse. E aqui, barra A. Ctrl Shift F. Agora sim, né? Sem esse A aqui não iria funcionar mesmo. Quer ver a diferença? Agora ficou com a cara de menu, né? Bom, ainda assim, vamos lá. Vamos alterar mais algumas outras coisas aqui. Eu quero fazer com que na hora que o meu site ficar responsivo, esse menu aqui ele funcione tranquilamente, né? Sem dar trabalho nenhum. Como vocês viram aqui que já está funcionando. Então, tá certinho. Agora, galera, se a gente olhar aqui, tá da hora, só que a gente tirou aquela barra de contatos. Que eu pensei, eu vou fazer um menu navegando aqui que seja um drop down onde você possa buscar aqui os itens que você quer, né? Os itens como rede social, se cadastrar, fazer login, entre outras coisas. Então aqui eu vou fazer um menuzinho drop down para isso. Como eu faço isso então, tá? Veja que aqui eu criei o nosso menu, tá tudo aqui. Agora aqui embaixo desse o L aqui, cadê? Tiro esse o L aqui, não é necessário, esse nem esse o L aqui, ó, isso daqui também não é necessário, né? Coloquei a mais aqui, ó, pode tirar isso, podem ficar tranquilos que vai funcionar normalmente, tá? Deixa eu voltar esse, Ctrl Shift F. Então veja só, esse conjunto aqui de ULs eu defini um menu, certo? Um menu que eu vou já falar que é onde ele vai ficar posicionado, sempre posicionado. Deixa eu só salvar aqui e trazer aqui para cá para a gente dar uma atualizada e ver como ficou. Ficou perfeito, não tem problema nenhum, tá? Esse menu eu quero que ele sempre esteja alinhado à minha esquerda. Então eu vou colocar margin right tracinho alto. Esse mf, opa, perdão, tem que ser aqui dentro. mr tracinho alto. Isso aqui é um comando do Bootstrap 4 que vai fazer com que esse menu sempre esteja alinhado à esquerda. Se eu vir aqui atualizar, ó, não muda nada, ó. Tá aqui. Se eu continuar fazendo assim, ó, ele se vira isso daqui tranquilo, calmo, sem dar problema nenhum. Certo? Vamos lá então. Então esse alinhamento deixa ele margin right alto.
E agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo menu que eu vou colocar a nossa direita, tá? Novos itens que eu vou colocar à direita. Então eu vou colocar ML aqui para posicionamento e eu vou colocar só 2 nav item, que é o login e cadastrar-se. Login e cadastrar-se. Cadastrar-se. E pronto, vamos dar uma olhada como é que tá ficando o nosso site. Ficou aqui desse lado. Então, se eu vier aqui, ó, diminuir a tela, como a gente já vinha fazendo, ó, vai chegar uma hora que esse menu ele virou várias opções. Se eu aumentar a tela, ele volta ao normal. Bom, então tá feito o nosso menu. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que o nosso menu ele está pegando a parte superior toda da página. Então eu quero fazer que ele fique mais centralizado no meio. Então como é que eu vou fazer? Eu vou colocar isso daqui tudo dentro de uma classe container. Então se eu vier aqui, ó, todo meu menu tá aqui. Se eu vier aqui, ó, e fazer uma div, certo? Class container e colocar esse menu inteiro aqui dentro dessa div. Opa, barra div. Então quer dizer que isso daqui vai ficar agora, tem que ficar agora mais centralizado. Olha aqui, então entrou aqui, né? Ele se alinhou a nossa página, a nossa div container. Então beleza, galera, eu queria mostrar para vocês isso. Nas próximas aulas a gente vai tornar isso daqui talvez drop down, tá? Algumas coisas drop down. Porém, nessa aula eu queria mostrar esse contexto para vocês. Agora eu vou falar sobre mais algumas coisas, como a cor disso daqui, né? Então vamos lá. Colocando aqui no nosso topo, aqui uma barra de busca. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Aqui embaixo, né? Antes de fechar a nossa div aqui, eu vou fazer então uma barra de busca. Então aqui na hora que fechou aqui esse UL, logo embaixo dele eu vou criar então um form. Então vejam só, isso daqui é conteúdo novo, né? Como faz uma barra de busca com Bootstrap, tá? E nesse form eu vou ter que chamar uma classe form inline, que eu quero ele somente nessa linha. Tá? Aqui dentro eu vou colocar um input certo, com a classe. Perceba que no Bootstrap tudo é classe, tá? Form control, certo? Aí aqui eu vou colocar um type do tipo search, certo? E aqui eu vou colocar um scriptinho dentro chamado placeholder, que eu vou colocar tipo buscar e 3 pontinhos. Bom, ainda aqui dentro eu vou colocar um botão. Então aqui dentro do form ainda tem um botão. Quieta. Botão.
certo? Chamado, deixa eu pôr uma barrinha aqui para ficar no padrão, né? Nesse botão aqui eu vou ter então a seguinte classe. Ele vai ter o escrito, deixa eu só fazer o seguinte aqui com esse botão. Colocar ele pra cá. Isso, ele vai ter o botão OK, vai vir escrito nele. E agora aqui vamos lá, tudo é class no Bootstrap. Então esse botão vai ter a classe btn, certo? Vou dar um espacinho. btn default, que vai ser o tipo default do botão. Então vou pôr btn default, btn tracinho default. Por enquanto eu não vou mudar a cor dos botões. E ele vai ser do tipo submit, ou seja, ele vai enviar dados, certo? Então aqui vou criar a barrinha de busca dessa forma. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Se eu ver aqui então e atualizar, ó, olha aqui, ó, que da hora. Então só que acontece que está muito junto o botão da barra. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou tirar aqui um desses menus, ó, novos quadrinhos, eu vou tirar aqui, porque depois a gente cria um drop down juntando tudo isso. Então eu vou fazer aqui assim o seguinte, ó, aqui em cima, ou vou diminuir essa palavra aqui, novos quadrinhos. Aqui eu vou mudar aqui para novidade, aqui novos títulos, e aqui eu vou mudar para curiosidades. Vou fazer algumas alterações aqui, certo? Aí aqui voltando para cá, novos títulos, curiosidade. Então agora tem o login, cadastrar-se, tem a barra de busca. Só que o OK e a busca ficou muito próximo. Então eu vou usar alguns recursos que o Bootstrap nos dá, que faz com que essa barra de busca ela tenha uma distância entre os elementos em volta dela. Perceba que a barra de busca na verdade é esse campo de texto aqui onde eu consigo digitar as coisas, né? Então eu vou fazer com que ela tenha um espaço entre o botão e o login e o cadastrar-se. Então vindo para cá, como eu faço isso? Aqui dentro do Class Form Control, eu vou colocar que ela vai ter uma margem left ml de 4 e uma margem right mr de tracinho 2. Então isso aqui são comandos do Bootstrap para definir margens. Se eu vier aqui agora e atualizar, ficou bem melhor, ó. Certo? Então tá ficando da hora, né? Tá mudando aí a conversa aí em termos de menu, né? Bom, agora vamos trabalhar com o esquema de cores. Agora, galera, para mim alterar a cor, eu mudo esses dois componentes aqui. Vamos lá. Por exemplo, se eu colocar BG aqui, primary, vamos ver o que vai acontecer. Se eu vier aqui atualizar, ó, ficou todo azul. Se eu colocar aqui outro BG, é que ele não autocompleta, eu tenho que buscar aqui na documentação do Bootstrap isso, ó, documentação Bootstrap, eu tenho que buscar sobre as cores. Então aqui, ó, navbar, você vai aqui em layout, grid, conteúdo, componentes, você vai achar naves.
Aqui na Naves, vamos na parte dos estilos disponíveis. Cadê a parte de cor? Eu já vi aqui, eu só não lembro onde tá. Aqui como faz os drop downs. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte das cores. Naves. Vamos pesquisar aqui rapidamente. Cores. Bootstrap 4. Eu não lembro de cabeça o nome. Para Navibar. Bootstrap 4. Bootstrap 4. Para Navibar. Para naves. Como mudar a cor da nave no Bootstrap 4? Rapidamente, só aqui pra gente relembrar o nome. Aqui ó, são 3 cores: Nave Dark, Nave Light, BG Dark e BG Light. Bom, se eu colocar então aqui ó, vou colocar Nave BG Dark. Tem aquela azul, eu não gostei muito, eu acho que não fica muito a ver com o nosso site. Preto, acho da hora, só que aí eu vou ter que mudar a cor da letra para Nave Bar. Vamos ver aqui só rapidinho. Light para Nave Dark. Depois a gente aprende como muda outras cores aqui, tá? Então vindo para cá, aqui pro nosso site. Agora ficou bem melhor, né? Então tá feito aqui, ó, a nossa barrinha de busca. Tá? O site já teve uma outra cara. Então a gente trabalhou aqui com Nave Bar, certo? Então, galera, a aula de hoje é isso, tá? Fazer essa alteração. Depois a gente vai mexer um pouco nesse banner ainda e vai descer configurando toda essa página inicial. Sobre colocar aqui as redes sociais, cadê? Login, cadastrar-se. Aqui então eu posso colocar um href, por exemplo, e direcionar ele para onde eu quisesse. Então, se por exemplo aqui fosse redes sociais, por exemplo, rede social, e aí aqui eu poderia colocar assim um href e buscar o meu Facebook, por exemplo. Por exemplo, esse link aqui, deixa ele carregar. Por exemplo, o link do Facebook, dá um Ctrl C. Nossa senhora. Copia esse código, copiar, traz para cá, http tá, já veio completo. Então a gente tira aqui, ó, e aqui então o social, na hora que eu clicar nele, vai para o Facebook. Vamos testar? Então tá aqui, ó, o nosso site. Vou atualizar. Ó, foi pro Facebook, certo? Então é isso aí. Conforme a gente for criando as novas páginas, a gente vai ajustando. Na próxima aula eu vou fazer aqui a divisão ainda desses menus, né? Fazer o drop down dele funcionar, alguns drop downs. Então aqui no social vai ter Facebook, Twitter, dentre outras coisas. Aqui no cadastrar você vai ter alguma coisa, certo? E aí a gente faz os ajustes corretamente. Então achei que ficou bem bacana assim. Eu acho que dá para entender bem
como faz aí a parte de busca, né, a barrinha de busca, e como funciona um pouco melhor a questão aqui no caso do nosso menu, tá? Então decidi mudar assim, ok? Eu acho que para o site fica legal e para vocês fica melhor o aprendizado. Espero que todos façam essas adequações no projeto de vocês e enviem para a gente no sistema, tá? Vai ter uma atividade em aberto. Até a próxima aula. Obrigado a todos. Falou!